Boa tarde, eu já estou perdido. Tudo bem com vocês? Boa tarde, doutor. Tudo tranquilo? Que bom, que bom. Acho que deu uma travada aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Bom, gente, vamos falar sobre mais um capítulo da ortopedia e traumatologia. Vamos falar sobre a displasia do desenvolvimento do quadril, vulgarmente chamado de luxação congênita de quadril. Não é mais essa nomenclatura, porque ao ser congênita, é um defeito na síntese fábrica dentro da cavidade uterina, né? E a displasia ele pode se desenvolver depois do nascimento. Então, foi trocada essa nomenclatura por uma displasia do desenvolvimento do quadril, ok? Então, o que é a displasia? A displasia é uma anormalidade no desenvolvimento do quadril que não tem nenhuma manifestação no recém-nascido. Ela é indolora, ou seja, não causa nenhuma dor, ela não limita os movimentos tanto passivos como ativos, e ela é uma luxação, um desencaixe do quadril, né? Ou seja, da cabeça do fêmur, né, com o acetábulo. A criança nasça com ela desencaixada, como pode ser que ela nasça encaixada, mas com o tempo ela possa desencaixar, ok? Então, como eu posso fazer o diagnóstico de uma patologia que ela não tem nenhum tipo de significância clínica, né? Não tem dor, não tem limitação do movimento, não tem absolutamente nada. Como que eu faço o diagnóstico de uma doença assim, né? Pela semiologia. Provavelmente vocês, quando levaram ou filho, ou sobrinho, ou alguma criança, né, de vocês perante um pediatra. Um momentinho, meu cachorro aqui está fazendo zucrineira, calma aí. É o ruim de dar aula em casa, calma aí. Bom, voltando aqui. Então, como eu posso fazer o diagnóstico? Com algumas manobras semiológicas. Provavelmente alguém já se deparou que o pediatra, além de pesar a criança, medir a cabeça, o peso, né? Eles fazem algumas manobras no quadril, eles abrem e fecham o quadril, justamente para diagnosticar essa doença, a displasia do desenvolvimento do quadril. As manobras se chamam de Barlow e Ortolani, tá? E aí, com essas manobras, a gente identifica essas patologias, essa patologia. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, fica tranquilo. Então, geralmente, as variantes dessas luxações são assim, as que são geralmente irredutíveis, que geralmente são teratogênicas, ou seja, aquela criança que nasceu com a luxação, né, por causa de uma distócia, uma dificuldade na passagem da criança no canal do parto. Tá? E isso pode ser, de repente, uma criança que nasce pelas náudegas, né? O médico ou o obstetra faz muita força ou faz algum movimento luxando o quadril. Esse tipo de luxação, ela é irredutível, é muito difícil que ela encaixe e desencaixe, ok? Mas a mais típica
é aquela que é redutível, aquela que entra e sai. Essas típicas, que é a redutível, ela é luxável, que é você faz a manobra de ortolane, que é quando ela está no lugar, você faz uma abdução, desculpa, ela está fora do lugar, você faz uma abdução, ele entra, tá? E a luxável é quando ela está dentro, mas você faz uma adução, né? E ele sai. E aí, então, a manobra se chama Barlow, tá? Então, a hortelã é a abdução, ele entra. A Barlow é a adução, ele sai, tá? Também tem a variável que ela é subluxável, que é rara, que ele fica parcialmente fora do lugar, ok? Então, a incidência é o seguinte: é muito mais frequente em mulheres de 6:1 em relação ao homem, é muito mais frequente no quadril esquerdo, 2 de cada 1.000 nascidos acomete, então era bastante frequente, muito frequente na região da Itália, né, na Alemanha, no Alpes e na Europa Central. Isso aí seria o componente hereditário. Então, no Brasil, ela é frequente geralmente no sul, pela maior colonização europeia ali, né? Os alemães que foram para lá, os italianos também, né? Bom, quais são os fatores de risco para ter essa doença? Primeiro, o genético, que nós já comentamos, né? Todo aquele descendente de italiano, né, de alemão, pode ter aí, é muito mais frequente nessa raça, ok? Ou seja, nessa etnia. Depois temos os fatores ambientais. Provavelmente vocês já viajaram para a Bolívia, ou se viajaram para a Bolívia, vocês viram que existem os aborígenes na Bolívia, que eles levam os filhinhos dele, geralmente numa mochila, né, nas costas. Essa mochila faz com que o quadrilzinho deles estejam em abdução máxima. Então, o índice de displasia de desenvolvimento de quadril naquelas crianças é nulo. É nulo. Então, isso quer dizer que o fator ambiental joga muito ao favor de ter ou não ter. Inclusive, vamos ver a forma de tratar isso aqui. É um negócio meio parecido àquela mochilinha lá, que é o harnê de Pavlik, ok? E logo temos os fatores mecânicos, né? Que são certos problemas na cavidade uterina, tá? Os fatores mecânicos aqui a causa, por exemplo, apresentação em náudegas, né? O oligohidrâmios, que seria a diminuição do líquido amniótico dentro da cavidade uterina. Geralmente nos primogênitos, que o útero não está totalmente bem formado para captação, para expulsão daquele bebê, então ele diminui muito o tamanho. O lado esquerdo, né? Geralmente acomete o lado esquerdo e é muito mais frequente em mulheres, por quê? As mulheres têm os estrógenos. Os estrógenos aumentam a laxitude cápsulo-ligamentar. E, logicamente, a contenção daquela cabeça vai ser menor. A possibilidade de ele luxar é maior em mulheres. Por isso, ele é 6 vezes mais frequente em mulher e por isso ele é muito mais frequente do lado esquerdo, porque nós repousamos no útero, né, quando somos infantes, como somos fetos, do lado esquerdo. Então, o que tem que estar alterado para que ocorra uma luxação, né, nessas crianças? Primeiro, a parte periarticular, a parte dos músculos e a parte óssea. Então, a cápsula ela está mais laxa, o ligamento transverso ele pode estar hipotrófico, o redondo também, o pulvinar e o limbo estão geralmente laxos também. Okay? Os músculos que são adutores, glúteo médio e psoas também podem estar hipotróficos, inclusive ausentes, tá? Existe também uma dismorfia na parte óssea, que seria na região proximal do fêmur e no acetábulo, causando assim, então, tudo isso aqui ajuda no contexto de uma luxação. Então, como nós vamos fazer o diagnóstico? Primeiro, nós devemos identificar o grupo de risco, né? Aquela idade, ou seja, aquele paciente com fator genético, né? O paciente muito mais urbano, né? Então, esse paciente nós temos que abrir o olho. E logo, fazemos a clínica, que seria as manobras de Barlow e Ortolani, e logo pedimos, dependendo da idade do paciente, nós pedimos ou radiografia ou ultrassonografia, tá? Então, essas são as manobras. A manobra de
Ortolani seria a abdução do quadril e a de Barlow seria a adução do quadril. O que você vai sentir ali? Um ressalto algodonoso, como se fosse alguma coisa entrando e saindo do quadrilzinho, tá? Então, esse paciente aí é candidato de pedir já uma ultrassonografia. A ultrassonografia, ela é sensível a partir dos 20 dias até os 5 a 6 meses de idade. Por que não é bom uma radiografia? Porque toda a parte articular do quadril, ela é meramente cartilaginosa. Então, cartilagem a gente não consegue ver na radiografia. Então, a sensibilidade e especificidade aumenta sempre na ultrassonografia. Por isso, dos 20 meses aos 6 meses, ou seja, dos 20 dias aos 6 meses, é o ultrassom que faz o diagnóstico. Lógico, mais dessa idade, 6, 7, 8 meses, a radiografia já ela é sensível. Eu vou mostrar para vocês como que a gente identifica no raio-x. Então, a criança nasce, logicamente, indolora, sem acurtamento, sem nada, mas com o passar do tempo, aparecem alguns signos. O primeiro sinal é o sinal de Galeazzi, que é o acortamento do fêmur. Como que eu faço? Eu faço flexão dos dois joelhos e comparo a longitude dos dois joelhos. Se existe uma discrepância, eu digo que signo de Galeazzi positivo. Logicamente que ele não é patronomônico da doença. Pode ter um fêmur curto congênito também, que é uma doença que nós vamos falar em outro momento. Ok? Então, ele pode nascer com um fêmur curtinho, né, e pode dar um signo de Galeazzi positivo e não ser uma displasia do desenvolvimento do quadril. Mas sim, ele pode aparecer, ele pode acometer, tá? Logo, a mãe vai se dando conta que na hora de trocar a fraldinha da criança, existe certa limitação no movimento. Um quadril abre bem, o outro quadril abre meio limitado. Aí, a mãe, que ela é interessada, vai se dar conta que alguma coisa está errada, né? Quando a criança vai crescendo mais, 5, 6, 7, 8 meses, os plegs inguinais, que são esses que estão aqui, e os glúteos, eles vão desaparecendo. A criança vai ganhando longitude e esses plegs vão, essa gordurinha que está nessa região vai desaparecendo. As crianças com displasia não desaparecem. Esse também é outro signo paternomônico. Ok? E, lógico, quando ela começa a deambular, a caminhar lá por um ano, ela vai ter uma claudicação, ela vai mancar, né? Isso geralmente é pela insuficiência de vários músculos que estão ao redor do quadril. O principal músculo contenedor, ou seja, da articulação, é o músculo glúteo médio, que se insere no trocânter maior, né? Quando existe insuficiência desse músculo, nós chamamos de signo de Trendelenburg positivo. Como que é isso? A pessoa, ela, quando está em bipedestação, ou seja, com os dois pés no chão, o quadril fica linear e, logicamente, existe uma alinhação concêntrica de todo o eixo, ok? Quando a pessoa pisa no membro que está com um glúteo médio forte, sem nenhum tipo de problema, existe um pequeno cambaleio, né? O quadril ele concentra nessa parte e logo você levanta o lado doente sem problema. Agora, você apoiou o lado que está doente com o músculo glúteo médio insuficiente, incapaz de segurar o quadril, a pelvis ele faz um cambaleio muito grande, nós adotamos uma atitude escoliótica e, logicamente, o paciente tem que fazer um maior equilíbrio para poder concentrar. Ok? Signo de Trendelenburg, insuficiência do glúteo médio. Lógico, essa criança tem mais de um ano, né? 1, 2, 3, 4 anos a mais. Então, vimos que a radiografia, a partir de 6 meses, ela é sensível, né? Nós podemos identificar certas estruturas anatômicas do quadril e podemos identificar que ela está fora do lugar. Então, nós traçamos linha, que geralmente é uma linha horizontal na cartilagem trilaminar, e outra que fica geralmente no canal endostial, okay, do fêmur. E dividimos o quadrante em 4. 1, 2, 3, 4. Ou quadrante súpero-externo 1, quadrante súpero-interno 2, quadrante ínfero-interno 3 e ínfero-externo 4. A cabeça tem que estar no quadrante número 3. Se ela está no quadrante 2, 1, 4, ela está fora do lugar.
Outra é a linha de Shelton, que é a linha acetabular, que é um cajado perfeito da cortical interna do fêmur e logo ela vai passando pelo buraco obturador. É uma linha, um cajado perfeito, ok? Geralmente no quadril displásico, esse ângulo acetabular está interrompido, tá? Aumentado, tá? Ou seja, essa linha de Shelton está totalmente alterada. Então aqui nós podemos ver bem, tá? Então a linha de Hiner-Reiner, que é lá na cartilagem trilaminar, né? E logo essa linha de Pickens, que ela está geralmente no meio do canal endosteal. Nós dividimos em 1, 2, 3, 4. A cabeça tem que estar no 3. A linha de Shelton tem que estar na cortical medial, fazer um cajado perfeito. Ok? Aqui a gente vê que esse aqui, por exemplo, está no quadrante número 2, né? Está fora do lugar e, logicamente, a linha de Shelton ou o ângulo acetabular está aumentado. Então, com esse aqui, nós identificamos perfeitamente que está luxado o quadril. Existe a triada de Puth, que é a triada radiográfica, onde nós vemos a hipoplasia do núcleo de ossificação. O que é hipoplasia? Lembra que a hiperplasia era o aumento de número de células? A hipoplasia é a diminuição do número de células. Então, aqui eu vou mostrar perfeitamente para vocês o que é uma hiperplasia e uma hipoplasia. Nós aqui estamos identificando a cabeça do fêmur, não é isso? Aqui nós não identificamos. Então, isso é uma hipoplasia, quer dizer que no lugar que deveria crescer não acontece. É uma diminuição do número de células que deveria estar ali, ok? Logo, o desplazamento superoexterno, que já vimos que é no ângulo 2, né? Já vemos que é nesse quadrilátero, né? Que seria 1, 2, 3... e o 4, né? Então, esse aqui, por exemplo, está no ângulo 2, ok? E o ângulo está aumentado, que seria a linha de Shelton. Nesse caso, ela está interrompida, né? Isso aqui seria normal, isso aqui está interrompida, ok? Então, se dividirmos também aqui no quadril, podemos identificar que ela não está bem. Deveria estar aqui, ela está aqui. Ok? Bom, então essa é a triada de Puth. Então, o diagnóstico dos 20 dias aos 5, 6 meses é o ultrassom. O bom do ultrassom é que ele valoriza distintos planos, ele é muito específico, ele é muito sensível, né? O bom dele também é que é um estudo dinâmico, ele pode agregar valor na cartilagem, você pode ver se a cartilagem está crescendo ou não, né? Isso seria bom, né? Então, ela tem sensibilidade a partir dos 20 dias até os 4, 5 meses, ele tem a possibilidade de controlar o tratamento, ou seja, se você indica um tratamento, você pode ver se ela está contida dentro da cavidade acetabular com ultrassonografia, né? E outra vantagem dele é que ele também é algo não invasivo, ela é não ionizante, né? Não é como um raio-x que ela é ionizante, ok? A desvantagem é que ela, às vezes, não permite ver outras anormalidades, como, por exemplo, um fêmur curto congênito. E ela precisa de um observador muito treinado, um cara que faz ultrassom da barriga, né, de vesícula, não é o mesmo que vê o quadrilzinho de uma criança recém-nascida, né, de 20 dias de nascimento. Então, o cara tem que ser bem adestrado para poder fazer o ultrassom do quadrilzinho. Ele tem que ser operador dependente. Ou seja, nós temos... o problema é que é operador dependente, tá? Bom, então existem 3 possibilidades. Você pode ser que o pacientinho ele nasça com quadril no lugar, né? E a mãe dele nunca viu, nunca notou, o pediatra também não, né? E ele poderia ter essa frouxeira no quadril, ou seja, se nós fizéssemos um Barlow nele, ele acusaria positivo, seria um quadril luxante, mas ele nunca percebeu e nunca aconteceu nada com ele. Com o tempo foi contendo e ele teve um quadril normal. Logicamente, ele pode ter um quadril
que saiu e não entrou no lugar, que seja uma ortolane positivo, né? E aí, o grande problema é que ele vai adquirindo a displasia de envolvimento do quadril, ok? E a outra é que ele luxa completamente, que é provavelmente a teratogênica, tá? Então, se ela não é diagnosticada na primeira, ou seja, em primeiros sinais, que mais ou menos dá pelos 3 a 5 meses, a criança já vai ter aquela limitação na abdução. A mãe já vai se dar conta lá pelos 5 meses, né? E depois, quando a criança vai chegando a 1 ano de idade, quer ficar de pé, né? Menos de 1 ano, 8, 9 meses, quando ela quer ficar de pé, o pai e a mãe também vai se dando conta que a criança vai pisando na ponta de pé, né? Um lado ela vai ficando na pontinha, o outro vai tendo uma região o pé fica plantígrado de uma forma normal, tá? Então, qual seria o objetivo do tratamento? Primeiro conter aquela redução, né, mais concêntrica possível e mais estável possível. Como que a gente consegue isso? Nós conseguimos de duas maneiras. De uma forma incruenta, ou seja, sem necessidade de cirurgia ou algum gesto cirúrgico, e uma forma cruenta, que seria algum gesto cirúrgico, seja mínimo ou máximo de cirurgia. Tá? Uma forma incruenta, nós podemos conseguir com várias Arnê ou talas, né? Que é a tela de Frejaca, a tela de James Brown, que a gente utiliza geralmente no pé torto congênito, né? O Arnê de Pavlik e o Windel, que são utilizadas até agora. E as formas um pouco mais violentas, vamos dizer, são com redução fechadas, que pode ser feito com tenotomias percutâneas, e redução aberta, que seria um pouco mais forte, ok? Então, dos quais a gente utiliza, desses arnê aqui, dessas fellow, dessas talas, nós utilizamos o mais frequente, é o de Pavlik, tá? O Pavlik, o bom dele é que é um dispositivo dinâmico, ele é útil até os 6 meses, né? Ou seja, até os 6 meses, você identificou dos 20 dias, ele utiliza até os 6 meses, né? Inclusive, tem alguns estudos que falam que você pode utilizar até os 9 meses. Mais de 9 meses, ela é inútil. Ele evita posições rígidas, é uma ortese de abdução e flexão dinâmica. O médico experimentado pode explicar com facilidade a utilização desse material, e os pais que são colaboradores e inteligentes podem fazer o uso, porque o tratamento quem vai fazer é o pai, não é o médico. O médico faz indicação, mostra como que se faz, e quem vai seguir o tratamento dessa criança é o pai em casa. Então é fundamental que os pais sejam colaboradores no segmento e tratamento dessas crianças, ok? Então o segmento é frequente, o tratamento geralmente, esse tratamento é o que menos dá sequelas de necrose avascular do quadril, tá? Logicamente, o mínimo de tratamento é 3 meses, mínimo, né? E o máximo de tratamento é 6 meses, ok? Lógico, já vimos que ele pode utilizar até os 9 meses. Mais de 9 meses não é ideal que ele utilize, ok? Então, as indicações do Arnê de Pavlik é em cadeiras, ou seja, em quadris luxados, irredutíveis, e cadeiras ou quadris instáveis, tá? As contraindicações, já falei que mais de 9 meses não é bom, né? Em rigidez de quadril e joelho, nesses casos geralmente não é bom também. E hiperlaxitude cápsula ligamentar, onde eu faço a abdução e o quadril que estava luxado para trás, luxa para frente, tá? Então quer dizer que está tudo mole ali, ok? Nesse tipo de quadro é contraindicado. Então, como que se faz o tratamento com Arnê? Primeira semana, nós fazemos flexão de 100 graus para evitar o choro, tá? De quadril. Abdução forçada e flexão de 100 graus. Na segunda semana, um controle e fazemos 90 graus de flexão e abdução máxima, né? E na terceira semana nós pedimos um ultrassom. Se ele está bem, se está tudo legal, está dentro do lugar, nós fazemos então ultrassonografia mensual e testamos a estabilidade. Se ele demonstrar estabilidade depois de 6 semanas,
né? A gente começa a fazer, então, o destet. Ele usa 4 horas de manhã, 4 horas de tarde e logo só de forma noturna. Até quanto tempo? Geralmente até os geralmente até os 9 a 10 meses de idade. Depois dos 9 meses, nós já não utilizamos mais o Warner. Agora, viu que nós fazemos 100 graus primeira semana, 90 graus na segunda e ultrassom na terceira? Nessa terceira semana, se nós vemos que continua fora do lugar, nós temos que utilizar outro tipo de material, que é o harnê de Windle, que é um harnê um pouco mais estrambólico, muito mais rígido, muito mais mantém o quadril em abdução máxima e forçosa. Então, esse é o harnê de Pavlik, utilizado com 100 graus de flexão, né? Que seria 100 graus de flexão, tá? Essa é a primeira semana. Isso aqui já seria a segunda semana, 90 graus. Então, ele tem um dispositivo que é na região sural, ele tem um apoio que vai diretamente ao ombro, e ele fica suspenso dessa maneira, tá? Esse aqui é de Windle, muito mais rígida, com abdução muito mais forte, né? Triada de Put, que nós vimos, né? O paciente tratado com harnê de Pavlik e depois de 2 anos, ó, o quadril dele totalmente normal, comparado ao lado contralateral. Bom, esse manejo aqui é um pouco mais médico, mais ortopédico, então não é para vocês, ok? Aqui são em casos de reduções cruentas, um pouco mais violentas, com tenotomia, e a gente faz abdução, né? E colocamos um gessinho pelvipédico em abdução máxima. Bom, uma pergunta, gente? Beleza, então, galera. Bom final de semana, Deus abençoe vocês. Cuide-se, aqui tá fazendo um frio do caramba. Não sei se alguém tá por aqui, mas tá um frio. E cuidado com a influenza, que além do Covid aí tá a influenza, né? Então, cuidado, galera. Beleza? Um beijo e um abraço para vocês. A gente se vê na próxima semana.